Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo bem. Acho que o pessoal está em intervalo, né, Deise? Ainda estão, com certeza. Que algumas salas, pelo que eu vi, a segundo horário também atrasou para terminar, né? Uhum. Então, Eu tá bom. estava na sala do Rodrigo Foles, ele conseguiu terminar com um pouquinho de atraso, mas ainda deu tempo para intervalo. Então, mas a outra sala estava bem atrasada, que eu estava na outra, Sim. e acho que era 10h20, estava começando o segundo palestrante. Ah, então, amiga, Jesus, está atrasado É, mesmo. tá bom. Entusiasmaram. Sim, é porque é a pessoa que prepara, ela vai falando, né? E é chato a gente cortar, né? É. É chato a gente cortar. Eu já tinha mandado dois recadinhos pro Guanes, mas eu não sei se ele não viu, né? E Tava empolgada. o Guanes, ele fala bastante, e é gostoso ouvir ele falar, É, né? é. Então a gente vai deixando, né? Mas Olha, já agora, tu viste o artigo do Rodrigo? Tu conseguisse encontrar o artigo do Rodrigo que ele falou que publicou pela revista Educação da PUC? eu não sei se já saiu. Ele disse que saiu, não foi na hora da Ah, palestra? é? Foi. Eu sei que estava. Ele falou para mim antes da palestra que ele tinha Ah, esse, que ele ia basear também nesse artigo, que ele é coautor, que estava ah, aprovado. Eu não sei se foi? já saiu. Ah, então deve Eu ser isso. não procurei, não. Você já quer usar? Não, eu quero conhecer, né, que ele falou, eu fiquei curiosa. Sim, é da PUC de São Paulo, né? Mas acho que se puser o sobrenome dele, acha as coisas. Revista Educação, PUC, São Paulo. É da PUC de São Paulo, não sei como é que se é esse nome mesmo, né? O sobrenome dele é Rosa com um Z. Aham, Portal de Revistas Eletrônicas da PUC, São Paulo. É isso aí, né? Esperamos mais um pouquinho, Deise, o que que você acha? Tu tens quanto tempo, amiga? Ah, é bastante, é até 12h15? Ah, então a gente pode, né, tentar esperar mais um bocadinho Sim. para ver se, né? É que são vários PPTs, né? A gente não sabe aonde que eles vão entrar, mas Uhum. são Mais dois vários. minutinhos, né? Acho que o povo não imaginou que ia dar tanto PPT, né? É. Isabel, a Neila tá aí, não sei se tá aí, né? Porque tá a fotinho dela só. A gente nunca sabe se tá o espírito só. Isabela, você é da onde?
Eu não estou te ouvindo. Será que está liberado o microfone? Não sei quem está controlando aí a sala. Não, ela disse que não está É, conseguindo falar. deixa eu ver aqui. E se você, como co-anfitriã, amiga, tu não consegues É, abrir? estou tentando aqui. Ele tá meio estranho assim, esse Zoom, sabe? Deixa É eu porque ver. está tendo os controladores, sabe? Lá Para mim tá aberto o microfone dela, mas a gente não ouve. Não estamos te ouvindo. E o microfone está aberto e a gente não. está aberto. Era de Santo André, mestranda na USP. Muito bom, legal. Tá estranho, né? Tá Pois estranho. não sei. Eu não sei quem está aí como mestrado 002, se ainda é o Luiz Gabriel. Você sabe dizer, Luiz, por que está acontecendo isso? Que a gente não ouve a pessoa mesmo com o microfone aberto? Então, vamos esperar mais um pouquinho e vamos começar, né? Que aí dá tempo o Ivan tá aí. Uhum. Ivan, nosso aluno do EDTEC. Bom dia, Arilson. professor. Bom dia. Bom dia. O Ivan conseguiu falar, viu, Isabela? É que o Zoom fica... por exemplo, a câmera aqui eu não consigo acionar, porque ela está presa na outra sessão lá. Eu tenho que desabilitar a outra sessão. Provavelmente o áudio está acontecendo a mesma coisa. Que coisa. Ou seja, ela tem que desabilitar lá. A Será Isabela... que você estava em outra, Isabela? Você saiu da sala antes de entrar nessa? Porque às vezes fica em duas, né? Eu não sei. Tem que fechar a sala lá. É isso que o Ivan está dizendo, não é, Ivan? Tem que Isso, fechar a sala anterior, não é? Na verdade, a sala, ela fecha. Deixa eu só descobrir aqui como é que é, mas eu acho que o Chrome, aquela tela inicial do Chrome que aparece antes da gente entrar aqui, eu acho que ele segura a câmera, o áudio, enfim, a sessão lá. Só um pouquinho que eu já vou descobrir aqui como é que... Nada como ter um especialista na sala. O pessoal está chegando, tá vendo, amiga? Estavam todos lá na outra. Ou bebendo água, né? Deixa eu ver se vai funcionar agora. Vou fazer esse share screen. Deixa eu ver. Porque quando eu estou dividindo a tela, eu até consigo mexer aqui, fazer as pessoas não falarem, né? Mas aí não consigo muito fazer uma coisa e outra, né? É isso mesmo aqui, tá, professora? É só Desabilitar funcionou, lá, né? né? Fechar aquelas abas do Chrome antes de entrar no Zoom. Aquelas abas que o Chrome fica segurando antes de entrar no Zoom. Ah, tá. Entendi. Beleza. Agora melhorou também aqui. Ok. Tecnologia, quando funciona, é bom, né? Vou dar 3 minutinhos e vou começar, então. Na realidade, viu, pessoal? Fala, Dê. A sala que o Ivan está falando que está segurando o Chrome são as abas do Event 3, é isso? Do próprio site, professor, sabe? Lá no site do evento. Do Zoom mesmo, né? Do Event 3, né? Porque ele vai abrindo, né? E Isso, ficam várias abertas, entendi. Isso mesmo, eu também percebi que tinha que fechar. Olha só. Funcionou aqui. Obrigada, meu Ivan. Muito bem. Bom dia, professor Heber. Você viu que eu fiz sua pergunta, né, Heber? Agora você tem que me dar aumento. Bom dia. Era bom se os nossos alunos fossem nossos chefes, né, Deizinha? De jeito nenhum. Para a gente poder pedir aumento para eles, que aí a gente ficava assim, meio uma troca, né? A cobrança ia ser implacável, professora Helena. Mas, olha, eu gostei da sugestão. Ai, ai.
Ou pelo menos no futuro, né? Quando a gente aposentar, os nossos alunos podiam arrumar emprego para a gente, né, Deise? Eu falo que os meus vão assinar minha aposentadoria, professor. Os seus o quê? Os meus alunos vão Os assinar a minha seus alunos. aposentadoria. Muito bom. Já tem aluno advogado, médico, pai de família. É bom ficar amigo de todo mundo. Vai saber quando a gente vai precisar deles, né? Pois é, alguém pode ajudar, né? A sair da cadeia. Oxe, não pode perder nenhum contato. Nada. Importância do network. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, pessoal, vamos começar. Na realidade, o objetivo aqui não é tanto fazer uma apresentação, né? É dividir com vocês um pouco aí do que a gente tem feito, né? E ouvir também de vocês, porque na mesa temática, certamente as pessoas teriam temáticas, né? Na mesa temática teria temática para a gente discutir, porque tem as ideias, né? Daquilo que a gente está vivendo, o que a gente está construindo nessa linha aí de pensamento. Ó, ele trava às vezes aqui, vou ter que fazer um stop share para poder entrar de novo. Então, eu vou fazer de novo aqui um share. Vamos ver se agora dá certo. Gente, tá difícil aqui, viu? Deixa eu sair do modo apresentação aqui. Para ver se agora vai. Espero que vocês não ouçam muito barulho externo aqui. Está ouvindo, Deise? Muito barulho externo aqui da minha casa? Ah, tá bom. Porque eu fechei a porta, mas tem um povo fazendo barulho aqui. Porque o barulho me persegue, assim, quando eu estou dando aula e tudo. Vou deixar aqui, então, fechar. Bom, pessoal, é o seguinte, então vamos falar um pouquinho sobre, então... Está cortando um pouco, Helena. Está me ouvindo agora? Eu não sei se é aqui, porque a internet, ou aí, ou se é o Zoom. Tá me ouvindo, Deise? Tá, né? Ok. Então, se travar, vocês me avisam, tá bom? Vou deixar nesse modo aqui, porque parece que tá travando. Não sei se é o PowerPoint, se é meu computador, o que é, né? Meu computador anda meio esquisitinho. Então, a temática ainda é tecnologia, né? E eu ponho aqui uma interrogação, né? Tá? Tecnologia e educação, né? Então, de que forma a gente pode estar fazendo, estamos, né, fazendo isso no processo educacional, né? Eu trouxe aqui para vocês, para apresentar para vocês aqui a Agnes. Quem que é a Agnes? A professora Deise sabe, né? Eu trabalho com ela junto num projeto com idosos e em 2018 eu escrevi, eu sou meio cara de pau, sabe, gente? Mas então vou contar para vocês essas ideias. Eu escrevi assim, modestamente, né? Procurando algumas coisas sobre tecnologia na área do envelhecimento, eu escrevi para o MIT, né, que é lá em Boston, né, Massachusetts Institute of Technology, e perguntando para eles eu já tinha visto o site deles, que é o Age Lab, né, que é o laboratório de envelhecimento, que eles têm estudos sobre envelhecimento, escrevi para eles para saber se eles me receberiam no MIT para a gente discutir sobre isso. Eu tinha minha irmã, né, me mandou umas milhas para eu ir a Boston com ela, porque ela estaria lá num curso, e aí eu falei, vou aproveitar, né, a gente não vai viajar de graça, né, Deizinha? Imagina que eu não aproveitei as milhas, e falei assim, não, eu vou aproveitar que eu vou estar lá e vou tentar uma visita ao MIT. E eles foram muito receptivos, né, comigo, falaram assim, não, marcamos a data, e eles falaram, não, a gente recebe você sim, vamos mostrar aquilo que nós estamos fazendo nessa área, né, de tecnologia voltada para a questão da velhice, porque eu sempre falo para a professora Deise que a minha grande curiosidade é saber como o idoso aprende, porque nós temos muitas teorias de aprendizagem, de ensino-aprendizagem na área infantil, né? Na educação infantil, que é o maior foco dessa pesquisa. Mas e o idoso? O idoso que está
nós temos cada vez mais pessoas idosas envelhecendo com saúde, e aí, quando a gente quer ensinar alguma coisa para eles, como que ocorre esse processo no idoso? A parte cognitiva do idoso, ela tem sido muito estudada pela geriatria, mas mais no sentido de perdas, de como que são os processos neurais, e essa questão do aprendizado, né? Então, em visita ao MIT, eles me mostraram os laboratórios e as pesquisas que eles fazem, que é um sonho, né? Porque cada pesquisa que eles têm lá, eles têm milhões de dólares, porque elas são financiadas por empresas, né? Que têm interesse em alguma técnica, ou mesmo de merchandising, né? Para eles mesmos dizendo, olha, essa empresa tal está financiando esse projeto. Então, é muito prazeroso você ver a estrutura, né, que eles têm lá para isso. A Agnes, que é tá vendo esse rapaz aqui, né, e essa moça aqui com esse protótipo, né, tem aqui o capacete do MIT. A Agnes é um protótipo que eles criaram, né, essa roupa que tem vários acessórios que, eu até vou passar um videozinho para vocês verem já, que faz com que a pessoa comum tenha algumas limitações que são impostas pela idade. Então, ela tem todas essas articulações que ela trava o movimento da pessoa, limita a movimentação, que são o idoso que começa a ficar mais lento, que tem as suas dores, então o caminhar dele não é tão ágil como era quando ele era jovem. Então, essa roupa vem para limitar a movimentação dessa pessoa. Essa roupa também tem, não vou dizer que é uma roupa, é um protótipo, né? Ela tem esse óculos que limita também a questão da visão. E aí eles vão mostrando na cidade, até junto, né, com essas duas pessoas que estão ali participando com eles, de algumas coisas que existem na cidade que atrapalham a vida do idoso. Né? De repente, a altura das coisas que eles têm que ler, das informações, as acomodações. Então, eles vêm trazendo nesse protótipo, né? Às vezes muda um pouquinho a questão do óculos, eles vêm trazendo, então, como que, para que as pessoas vivenciem e tenham empatia pela pessoa idosa com quem ele vai conviver, para saber que a vida do idoso já é dificultada pela própria situação da sociedade em relação a ele, que não se prepara para receber essa pessoa. Então, Agnes é a sigla, né, de Age Gain Now Empathy System, né, que é um protótipo para que a pessoa que usa, para ela possa ganhar empatia em relação ao idoso, para ela perceber como não é fácil a vida desse idoso. Eu vou passar agora o vídeo, deixa eu só ver se a tela troca aqui. Vocês estão vendo o vídeo, né, do YouTube? Ok, então vamos ver se vocês ouvem também. Meet Agnes, the MIT Age Lab's Age Gain Now Empathy System. This suit was designed to provide insight into the physical effects of aging. The various components simulate the changes that occur naturally as we age. Put on this suit and you feel increased fatigue, reduced flexibility in joints and muscles, spinal compression, and difficulty with vision and balance. Altogether, Agnes is more than just a suit. It is a calibrated method developed and constructed by exercise physiologists, engineers, and designers. As demographics shift, we need to fully understand the needs of an aging population to design a future that is accessible and engaging for people of every age. Agnes is a better way to see how a product, service, or environment is used and navigated by an older adult, because it allows us to experience it for ourselves. Agnes is one tool that we use at the Age Lab to study and improve life tomorrow. Então, esse laboratório deles é muito legal. Eu vi a Agnes lá, sabe, gente? Não vesti, não, a Agnes, mas eu vi. Então, como esse, eles têm outros projetos, muitos outros projetos
no sentido também de melhorar a questão, as questões para o idoso, né? Idosos que vão aprender a dirigir na maturidade, né? Tem vários projetos que a gente não imagina, né? Então, a tecnologia, ela tem muito a contribuir para nós. Então, como a gente estava discutindo na mesa anterior, né, dessa questão do retrocesso, do negacionismo, né, a gente tem que ter esse cuidado, mas nós também temos que aproveitar aquilo que ela possibilita, né, que a gente faça. Aí, no ano anterior, eu tinha estado durante 6 meses no Canadá, né, na Simon Fraser University, onde eu participei de alguns projetos com tecnologia também voltados ao idoso, já no departamento de educação. Um com videogames, né? Mas o meu queridinho, que foi o que eu fiz a parceria com eles para a gente trabalhar no Brasil e que tenho trabalhado também com a professora Daisy, é o Digital Storytelling, que a gente está chamando aqui de narrativas digitais, que depois eu vou falar para vocês quando eu apresentar o produto técnico, tá? Então, lá na universidade, eles usam esse software, né, que é o eVideo, que a gente vai mostrar outras possibilidades que a gente tem, porque o eVideo é um software pago, e ele tem uma parte gratuita, mas como a maioria dos softwares de edição de vídeo fica com aquela marca d'água, né, quando você usa a versão gratuita, além de não ter todos os recursos, né? E hoje, embora os softwares gratuitos que a gente também usa, também tem bem menos recursos, né? E esse projeto que eu participei lá, que é o projeto de narrativas digitais, que depois eu vou explicar com mais detalhes, a gente desenvolveu num centro comunitário lá, que é muito comum no Canadá, que todo bairro tem um centro comunitário com muitas atividades para os idosos. Então, é fácil você envolver o idoso num projeto, porque eles já estão acostumados a irem a esses centros, porque os centros oferecem várias atividades. Então, quando você vai e propõe um projeto dessa magnitude, que é o projeto de narrativa digital, inclusive a gente oferece a questão dos computadores, a gente leva os computadores para eles também usarem, como a gente está fazendo aqui, né, Deise? A gente está trazendo os idosos para a instituição para poderem desenvolver esse projeto. Então, esse projeto foi executado lá num centro comunitário com 22 idosos, a princípio, né? 12 num centro comunitário e outro. Inclusive, fizemos esse projeto com pessoas com Alzheimer. E qual que foi o grande diferencial? Porque as pessoas com Alzheimer, que vão ter uma perda de memória gradativa, elas tiveram a oportunidade de deixar um legado para a família sobre alguma história que o impressionou durante a vida, um trecho da vida dele, que é esse o grande objetivo do projeto de narrativa digital, né? Porque a questão das narrativas, elas já são bem comuns para nós e aplicadas há muito tempo, né? Onde tem aquela contação de histórias, né? As pessoas fazem narrativas de suas vidas. Eu já tenho muita pesquisa com essa técnica. No entanto, a introdução da questão digital, da produção final dessa história, estar num meio digital para que possa ser divulgada numa rede social, no YouTube, da forma como a pessoa desejar, até por e-mail, né? Dá para passar pelo WhatsApp para a família. Isso é uma novidade, porque quando você inclui a questão da tecnologia digital, você possibilita o uso de imagens, de sons, de músicas de fundo. É muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho que foi feito. Ela está em inglês, né? Mas é mais importante vocês verem o trajeto que foi produzido por uma das idosas lá desse centro comunitário, tá? Deixa eu ver aqui se é essa aba. Vou só fazer um stop share aqui para fechar as coisas que não precisam estar abertas, né? Porque aí já facilita a vida. Ok. Essa idosa, ela deu como nome, né? Então, aqui já é a história que ela criou,
Existe um processo, tá? De 10 semanas. Aqui nós vamos decidir se nós vamos fazer 10 semanas, se vai ser suficiente, porque nossos idosos têm menos letramento, né? Mas lá funciona durante 10 semanas, onde a gente ensina como produzir uma história interessante, com quais os pontos-chave, e as pessoas vão discutindo e decidindo. E essa senhora idosa, ela conta a história do que foi a dança na vida dela, e o significado da dança na vida dela. Não tem legenda, mas a gente vai tentar devagarzinho só explicar para vocês, para que vocês entendam, assim, a sensibilidade que a gente consegue passar através de uma história narrada com o uso da tecnologia. Is my first love, Vocês estão ouvindo? and it all began in the living room, dancing with my mom. I didn't take any formal dance classes. Então a pessoa traz I won fotos dance class, antigas ended para o in tears. projeto. Essa é a mãe When I fell dela. at the recital E ela and was falou que ela called a fairy começou a elephant dançar na by my vida com a mãe, obviously né? disappointed mother. Então I just ela danced vai in the contando living room. esse trajeto. Então When I traz got objetos que older, I ela tem em danced with the casa. fridge handle in the kitchen. It made a great partner to Aí ela fala practice que my ela jive dançava na moves with. cozinha, depois aprendeu Although a it didn't dançar. help, boys rarely asked me to dance. E depois So começou a I dançar bopped nos around on the bailes da vida, sidelines né? with the other wallflowers. I could dance any way I wanted, Então and that dançava came in em todo handy when lugar I que was ela old tinha enough to go to oportunidade. clubs. It was the 60s. I Aí didn't já need na a partner. adolescência, né, gente? Later, when I married someone Aí who ela didn't casa com alguém dance, que I não went back to dança. dancing in the living room. Aí ela fala que ela That começou a all dançar na changed sala when I went to dela, university after my mesmo e marriage tal. ended. Aí A quando year ela into my se degree, I divorcia, took a ela vai modern para a dance class that universidade changed e my lá ela life. faz aula de My dança. body woke up, Aí and I ela discovered things about descobriu movement outra that I faceta didn't da know dança. I didn't know. How to breathe, Aprendeu como dance with all of my respirar, body, como use the space expressar around o me, corpo, né? Essa play é with ela rhythm, mesmo, tá? and Na interact with universidade. other dancers. I learned the discipline of technique and the freedom and creativity of improvisation. And I was happy. Dance made me feel good, and it was Então a good dança for fazia me. bem para It ela made my total. E ela body dançava strong nos and parques. Isso é flexible, muito comum no and Canadá, had tá? done Tem more for my eventos ao ar livre, self-confidence assim and como se fosse self-esteem Ibirapuera. than all the E as pessoas counselors, dançam, não há courses, and recriminação, self-help books I nada. had Esse read. pessoal é mais solto, né? Dance put me in touch with something deep inside of me, the part that has no Ela judgment, fala que a dança no conectou censoring, ela com a, né, the com a sua purity of who I própria am, alma, my essence, my spirit. com a essência dela. Dance connected me to the essence, the spirit of other dancers E outras and pessoas, né? the Porque music makers. conectou ela com a arte, com pessoas que gostam de música. These de dança. discoveries woke up the teacher in Aí ela me. começou a ensinar, I began né, teaching little a ones and dança para then crianças moved e up the para age pessoas, and along the outras ability pessoas scale, também, né? showing people how to dance, sing, drum, explore art, and make up and tell stories. É I muito danced and taught comum my esse way through voluntariado, 3 né, decades, no Canadá. dancing Eles on pavements têm and muito cement forte isso. floors, Então você schlepping desenvolve equipment, atividades. and hunched over the computer planning. It never occurred to me that my body would wear out, Só que ela achava assim, ela ia even though dançar she para tried to sempre, warn né? me. First it was sore E de feet, and repente then ela começou a a knee ver o twinge processo de here, a envelhecimento shoulder twinge impedindo there, ela de here an fazer ache, aquilo que there ela a mais pain. gostava. Ouch! There it goes again. Dores. Throw in a few accidents, hormone depletion, genetics, life, and by the time Todas I as coisas que reached my acontecem na velhice, mid-60s, né? A my mudança body was in hormonal, e big aí trouble. algum acidente, uma She queda, gave up, e de betrayed repente me, sending me into the maze é of the como se ela medical tivesse que system. desistir de tudo que ela... Doctors, chiros, physios, osteopaths, Aí x-rays, os MRIs, médicos, ultrasound, os surgery. exames, ou fez uma cirurgia, Everyone had né? opinions. Your joints are older than you are. Wait a minute, that's not fair. How come I Ela got falou, não é secondhand justo, joints? né? Ela falou que It's era uma aging, segunda chance, não quero... osteoarthritis, muscle atrophy, stretched Ela ligaments. falou, se eu não puder Use a brace, caminhar, a cane, como é que eu vou walking dançar? poles, take E ela falou, não quero parar ibuprofen, de Tylenol, dançar. painkillers, Aí vem as antidepressants. Do this medicações exercise, don't do para that dor, one. Stop kayaking, anti-inflamatórias. stop swimming, stop cycling, stop, stop, stop. I was terrified that I was losing my mobility. I'm a dancer. How can I dance if I can't walk? If I can't dance, But when I did dance now and then, it didn't hurt as much. Aí It ela hurt to do percebeu que quando everything ela else, dançava, but era o not momento que to ela sentia dance. menos dor.
I was searching for answers in the wrong procurando places. cura I no had to lugar listen to errado. my Eu tenho que body, dançar e figure não out ficar what indo it was pro trying to tell me. hospital. I registered in an over 50s community dance Aí ela class, começou a and I dançar com found outras my pessoas answers. idosas, né? Com as mesmas Gradually, limitações. ever so gradually, Começou a I ensinar learned dança para how to pessoas mais adapt my velhas, movement within the limitations of my changing body. respeitando a wasn't limitação easy. do próprio corpo. There were days when I had to push myself to get out of bed. Todas Days when I drove to class, sad and fearful. Once I cried through the first half of the class, and then the magic happened. I shifted into joy. E toda essa In the dance produção studio, é feita pelo my idoso. body Então ele never escolhe a failed me. música, ele In the escolhe, dance lógico que a studio, gente I ajuda, was né? happy. Mas dá ideia. Mas Sometimes it as lasted well imagens after I que got vão home. ilustrar Sometimes it didn't. cada But the momento healing da had história, begun. fundo musical. As I danced with the beautiful women in my class, as we talked and shared common experiences of aging bodies, I started to feel better. Para mim que trabalho com unrealistic idoso, isso é muito expectations and gratificante, the né? Da dancer I gente ver as used to be, pessoas fazendo and em began to detrimento da accept the velhice dancer that I am e now. ainda aproveitando o My body still potencial. hurt, Ela but falou, o my corpo dela ainda spirit, dói, my mas heart, o espírito, my o coração soul dela está wasn't hurting anymore. saudável, né? I had discovered that my body, my beautiful, well-used body, will always dance E o me corpo home. dela, o lindo corpo dela, o que ainda pode fazer. Isso é muito, nessa fase de envelhecimento, é muito emocionante, né? E aí, no final, eles também escrevem essas questões, né? O nome da pessoa, quem participou, ela agradece, quem tirou as fotos e até a universidade, quem ajudou, né? Era uma prática comum que a gente fazia lá. Deixa eu parar aqui. Ok. Deixa eu fazer um stop share, porque eu acho que eu não fiz aquele processo. Então, vamos para a apresentação. Então, trabalhar com a narrativa digital, para quem já trabalhou na prática, é muito apaixonante. A Deise, quando a gente terminar lá, ela vai ver o resultado final. Aí, de volta aí ao Brasil, eu fui testar essa mesma metodologia aqui no Brasil, porque a nossa cultura é muito diferente, né, da cultura canadense e as pessoas que frequentam projetos nessas universidades, muitas vezes são pessoas com maior escolaridade, já tem uma ambientação maior com a tecnologia. Para vocês verem, naquele projeto que eu desenvolvi lá, só 2 pessoas não tinham laptop, né? As pessoas iam com os seus laptops para os projetos. E tinha uma senhorinha que era bem velhinha, ela tinha 92 anos, mas ela morava bem pertinho. Ela punha numa malinha com rodinha, igual a Deise traz a malinha dela para a aula. E ela ia trazer... É que a Deise traz muito peso, né, Deise? Por isso que você vem com a malinha de rodinha. E ela vinha com o laptop dela na malinha, a gente ajudava a montar, e era uma senhora alemã, imigrante, que contou, a história dela foi sobre a vinda da família dela para o Canadá fugindo da guerra, né, quando eles eram crianças. Então, acabam saindo histórias muito emocionantes, né? No Brasil, a gente fez um projeto um pouquinho mais longo, esse foi a primeira vez que a gente participou, um grupo lá do NASP Hortolândia, que também gerou histórias bem interessantes. Aí, no final, eu vou passar uma das histórias que foram criadas nesse projeto, que foi feito por essa aluna aqui, Sueli. Esse projeto aqui tinha, como todo projeto, né, que a gente trabalha com idoso, tem muita mulher e pouco homem, né? Então, aqui nós temos essa senhora, Madalena, ela terminou a história, nós fizemos isso em 2018, no segundo semestre. No final, no último dia do evento, onde a gente passa os vídeos com as histórias de cada um, ela falou para mim, professora, eu estou com câncer. E 6 meses depois ela faleceu. Mas ela deixou uma história tão linda que aí depois eu até pedi permissão para a família para a gente divulgar no grupo, porque a gente não divulga os projetos deles, né, assim, na rede social. E a família autorizou e a gente então divulgou, onde além dessas pessoas que já tinham assistido no dia,
puderam ver o legado que Madalena deixou para nós de uma história da vida dela. E só tinha 2 homens, né? Que aqui o pastor, que era um casal, né? Normalmente quando tem homem vem com a esposa, né? E tinha o Renaci também, que tinha, mas é muito poucos homens, né? E as histórias de homens são bem diferentes das histórias de mulheres. É muito interessante trabalhar essa diferença, né? Normalmente a mulher traz uma coisa mais emocional e o homem normalmente, tá, gente? Não é regra. Eles trazem coisas ligadas ao trabalho, né? A alguma experiência de trabalho ou de sucesso no trabalho. Mas enfim, aí esse projeto ele gerou um produto que é um e-book gratuito que está no site da Unaspress, que é muito simples, né? É como se fosse um primeiro manual, porque a gente está elaborando agora um livro mesmo sobre isso. E essa metodologia que foi criada pelo Dr. David Kaufman na universidade lá no Canadá, eu pedi autorização, nós temos uma parceria formal para aplicar o projeto no Brasil. Ele aplica esse projeto no Canadá, na Arábia Saudita e, aliás, nos Emirados Árabes e na França. Então, ele tem alguns parceiros. E no Brasil não tinha ninguém ainda, né? Então, ele ficou feliz, a gente está fazendo esse projeto no Brasil. Agora estamos indo para a 3ª versão, que é com o grupo aqui de Engenheiro Coelho. Fizemos, então, uma vez com idosos, fizemos uma vez com professores e agora... Não, 4ª vez. Fiz com alunos de pedagogia e agora estamos fazendo com idosos aqui novamente. A ideia era fazer com idosos sem letramento, mas acho que só temos uma lá, né, Deise, que realmente não é alfabetizado. Então, a ideia desse projeto, desse e-book, né, que é o produto técnico que a gente está mostrando, é trazer essa metodologia criada pelo Dr. David Kaufman para o Brasil, e no sentido assim, de dar uma primeira orientação, se você quiser montar um projeto de narrativa digital, quais são os passos a serem usados. Então, no primeiro momento, a gente traz a informação do que são as narrativas digitais. Existe já literatura sobre isso, tem livros sobre isso, não muitos, né? E no Brasil, ainda praticamente muito pouca coisa. As pessoas estão começando a falar sobre isso. Até o termo narrativa digital, por que está sendo usado assim? Depois a gente vai falar. Então, a narrativa digital nada mais é do que uma forma de contar histórias e usar a tecnologia para isso, né? Algum recurso midiático, tecnológico, digital. E esse termo, digital storytelling, que é usado nos países de língua inglesa, ele já tem sido... para os países de língua portuguesa, a gente está usando o termo narrativas digitais. E eu tive assim, eu apresentei um trabalho em 2019 num congresso na Universidade do Minho, lá em Braga, né, terra da minha amiga Deizinha. E aí teve um congresso de tecnologia educacional, onde eu tive a oportunidade de levar esse projeto desenvolvido no Brasil para apresentar lá. E lá, então, eu tirei minha dúvida, porque eu falei assim, olha, no Brasil a gente está usando narrativas digitais, como se fosse a tradução do termo digital storytelling, que é o que você vai mais achar bibliografia nesse termo, e uma das pessoas que moravam lá, que estavam também desenvolvendo algumas coisas parecidas, ele confirmou para mim que em Portugal também se usa esse termo, narrativas digitais. Então, eu fiquei assim mais tranquila que o país amigo nosso de língua portuguesa também está usando essa tradução. Então, a gente sabe que a técnica de contação de história, ela já tem sido trabalhada, né? No mundo inteiro. E agora, então, a questão da narrativa digital que vai nos levar às possibilidades. É interessante porque quando você lê um livro, por exemplo, vocês já devem ter tido a experiência de lerem livros e depois assistirem um filme daquele livro. E às vezes você se decepciona com o filme, porque quando você lê o livro, você imagina o que você quer. O rosto do personagem, se ele é alto, se ele é baixo, a menos que a pessoa que escreveu teve uma descrição detalhada, você pode imaginar o que você quiser. E aí, às vezes, você vê o filme, puxa vida, mas eu achei que o tal personagem seria assim, né? Agora, com a narrativa digital, você já leva a pessoa a situações imaginárias, sim, só que você já tem um norte, né? Porque já é o filme, né? Digamos assim.
mas ele possibilita o recurso até da questão emocional, porque tem a música, né, onde você põe uma música mais impactante, tem a voz da pessoa. Eu falo, essa senhorinha que era lá da Alemanha, né, ela tinha uma voz bem rouca já, né, pela própria idade e característica dela. E ela falou assim, eu não queria gravar com a minha voz, né, porque eu não gosto da minha voz. Eu falei, não, mas o objetivo é ser a sua voz, porque quando o seu filho for ouvir essa história, o significado é da mãe narrando, né, e não de outra pessoa narrando a sua história. Aí ela se convenceu e fez a narração toda bonitinha, foi muito interessante. Então, os recursos disponíveis hoje com a tecnologia traz resultados muito interessantes. E para o idoso trabalhar com isso e produzir um filme, é um filminho curto, né, que a gente produz, mas é muito gratificante no final eles verem o resultado, tá? Por mais que alguns saiam mais sofisticados e outros nem tanto, né? E essas histórias, elas podem ser também imaginárias, elas podem ser inventadas. Então, a gente fala assim, você pode contar uma história da sua vida, mas você pode criar uma história totalmente, não falsa, né? Mas uma história não real, digamos assim. E aí a gente coloca, para a imaginação não tem limite, né? Então, você vai criando as coisas. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, que eu cansava de contar a história, né? A mesma história dos contos de fadas, eu inventava histórias, né? Com outros personagens, criava, tinha a história do Chapeuzinho Azul, né? Que não era o Chapeuzinho Vermelho, já não tinha o Lobo Mau. Então, quando você cria, você pode dar asas, né? À sua imaginação. Agora, então, as principais características das narrativas digitais é que ela vai usar esses eventos dramáticos da vida. Eu sempre falo para os alunos, escolha uma coisa engraçada ou dramática para você contar, né? Porque as pessoas têm a curiosidade de assistir o vídeo até o final. Quero ver o que vai acontecer no final, onde vai essa história que ela começou desse jeito. Porque eu falei, se a história é engraçada para você, pode saber que vai ser engraçada para as outras pessoas. E principalmente para as pessoas que conhecem o contexto. Né, seus familiares, quando você cria uma história, se o público que está ali, que não conhece todo o contexto, dá risada, você imagina quando a sua família for assistir, que já sabe o que está por trás ali, né? E também a característica principal é realmente a utilização das mídias digitais. O criador participa porque ele narra a história, né? Esse é o nosso principal objetivo, que a pessoa narre a história, que ela faça essa participação. E possibilita que as pessoas possam mergulhar na história, e ela é multissensorial, porque ela é visual, tem o som, tem todas essas questões que a gente pode, então, estar envolvido. Então, não é só eu ler alguma coisa, né? Eu estou ouvindo e acaba aquilo mexendo com as emoções, tá? Ela pode, então, utilizar a inteligência artificial, você pode criar avatares, né, para o seu personagem. Então, existem muitos recursos interessantes. Ou a própria pessoa, você pode utilizar vídeos próprios, ou a fotografia, eu falo para eles, tragam fotografias para ilustrar a sua história. Se não há fotografia, você pode utilizar outras imagens, né, mas pode utilizar vídeos, pequenos vídeos, né, da própria... que a pessoa tem alguma gravação, tem pessoas que têm, né? Embora o idoso hoje já nasceu e cresceu num meio em que havia muito menos recurso, né? Midiático, eu me lembro que meu pai tinha uma Kodak, daquelas bem assim, que virava assim, né? Comprava aquele filminho, e a gente torcia para não queimar o filme, né? Quando fosse abrir. E também não podia ficar tirando foto da idade, igual a gente tira hoje, porque era cara a revelação. Então, nós temos essas limitações, né? E os objetivos das narrativas digitais, nós temos trabalhado justamente na questão do legado, né? Mas imagina uma pessoa que viveu num tempo de guerra, que tipo de experiência ela pode trazer para a gente que está fora dos livros, porque são experiências pessoais,
que eu nunca imaginava. O meu pai viveu em tempo de guerra, embora o Brasil não se envolve, a gente teve muito pouco reflexo, mas ele fala que eles tinham cartõezinhos que para ir comprar açúcar e arroz e feijão, só podia comprar aquele tanto. Então, essas limitações que as pessoas, como essa pessoa comum vivenciou esse evento, é diferente daquilo que está no livro. Então, isso é um legado que as pessoas podem deixar. Imagina você ouvir uma história que tivesse sido contada pelo seu tataravô, né? A gente, se eles já estivessem fazendo isso lá, a gente teria muito mais informação interessante a respeito da nossa família, que é muito importante para a nossa psique, né? Partindo para o outro lado, conhecer um pouco da história dos nossos ancestrais, né? Agora, estimular o uso da tecnologia é muito importante, porque como hoje nós estamos imersos na tecnologia, então o fato de aprender uma coisa nova é estimulante. E quando a gente trabalha com criança, ok, eles aprendem super fácil. O trabalho com o idoso é muito importante para a prevenção de déficit cognitivo. Então, eu gosto muito desse trabalho com idoso. Mas quando eu trabalhei, após ter trabalhado com idosos, quando eu trabalhei com o 4º ano de pedagogia, nossa, foi tão mais fácil, porque a pessoa que é mais jovem e com criança, não fiz ainda no Brasil, deve ser ainda muito mais rápido, né? Tudo porque eles já nascem com o dedinho na tela, assim, né? Então, tudo que é de tecnologia você ensina uma vez e eles já estão fazendo, né? Então, o grande diferencial das narrativas digitais é essa questão de deixar um legado. Quando eu deixei o Canadá, em 2017, eles disseram que eles estavam com um projeto que a gente podia fazer aqui, viu, Deise? Que eles queriam entrevistar os professores mais idosos da universidade, para que eles deixassem um legado da carreira deles na universidade. Porque lá no Canadá, ficou até difícil a gente ser professor universitário lá agora, porque a aposentadoria não é mais mandatória. Eles podem trabalhar até morrer, se eles quiserem. Então, os professores universitários não saem de lá, porque para eles é vida estar na universidade. Então, ficou muito mais difícil para os jovens doutores, né? Então, eles queriam fazer, porque tinham alguns professores que tinham mais de 80 anos. Então, imagina a vivência dessa pessoa, ou do que ela lembra da história da universidade, né? Isso é muito interessante. Então, a questão do legado é uma grande vantagem, que isso fica registrado, né? Então, o grande diferencial é a utilização dos recursos que eu já falei para vocês, né? Que a gente consegue colocar fotos, gráficos, efeitos sonoros que, às vezes, o próprio editor de vídeo possibilita, ou você mesmo pode estar criando algumas coisas, né? O professor ou até aquele que está participando. E a vantagem de como isso facilmente pode ser visto pelas pessoas, né? Se você manda, ele gera um link, o software, que você manda pelo WhatsApp, a pessoa clica no WhatsApp e assiste o vídeo que você mandou para ela. Então, isso é muito legal, né? Porque hoje todo mundo tem smartphone, todo mundo não. Eu aprendi com o professor Eli Prats que a gente não pode falar todo mundo, porque todo mundo é todo mundo. Então, tem que ser 100%. Então, a maioria das pessoas tem smartphones, então é fácil da gente disseminar esse conhecimento, né? E o que para mim é muito gratificante nesse projeto é conhecer um pouquinho mais da história de vida das pessoas e eles conhecerem entre eles. É muito gratificante, aproxima as pessoas. Então, são projetos que, se desenvolvidos, por exemplo, numa sala de aula, aproxima os alunos, numa empresa, aproxima os funcionários, porque você acaba vendo um lado da vida da pessoa que talvez você nunca soubesse se ela não realizasse esse projeto, tá? Agora, a gente trabalha assim, nesse caso específico, essa metodologia, como que ela foi pensada no tamanho da história? A história não deve ser mais do que 5 minutos, tá? Entre 3 e 5 minutos para não ser cansativa, porque chega no final do projeto, você tem 20 pessoas, né? Se cada um tiver um vídeo de 5 minutos, né, quanto tempo já vai dar de exposição? Então, tem que fazer um evento, tem que ter comida e tal, para passar o tempo, né? Mas é muito legal. Então, para dar uma história de 5 minutos,
mais ou menos umas 3 páginas escritas à mão, né? Ou umas 2 páginas digitadas, como a maioria, no caso do idoso, faz à mão, mas no máximo 3 páginas escritas. E aí o idoso vem para a gravação. A gente temos usado o Audacity, mas você pode gravar no próprio celular, no gravador de celular também dá certo, e aí ele gera um arquivo, né, que a gente passa para o software, e ensinar para a pessoa que vai narrar a importância da entonação, que não é uma leitura assim, como fazer ciência, onde esse tipo de... Não, né? Da entonação, como fazer as coisas. Então, se é uma história triste, da emoção da tristeza, se é uma história romântica, tudo isso a gente trabalha com eles, inclusive é uma experiência corporal, até teatral, de você personificar o seu próprio avatar, né? De quem você está falando, e vivenciar essa história, colocar emoção na voz. O que na escrita você deixa a cargo de quem vai ler, né? Você pode ler com entonação ou não, mas quando você vai ouvir, ele já está ali preconizado aquilo que você vai ouvir. E aí, nós trabalhamos com Audacity, no meu caso, mas existem vários outros, como eu falei para vocês, o próprio gravador do celular, o Audacity para gravar. O Audacity é um software gratuito, online, né, que a gente trabalha. Ele é interessante porque ele consegue tirar ruído de fundo. Se você gravou num lugar que tem ruído de fundo, a gente consegue melhorar a qualidade desse som. O eVideo a gente usou como software de edição de vídeo, mas tem o Movie Maker, o DaVinci Resolve. O DaVinci é um pouco pesado, mas não é em qualquer computador que ele funciona bem. E agora eu estou usando também o Movavi. O Movavi, tem um pouquinho menos de recursos, mas ele é mais leve e é gratuito e não tem a marca d'água na versão gratuita, tá? Então, esse é o nosso produto no site da Unaspres Digital, na realidade, é Unaspres Digital. Ele está disponível gratuito para vocês e está na Amazon também, de forma gratuita. Espero que vocês, se tiverem interesse, podem baixar, né? Não custa nada, e divulgar. E esse é o nosso contato aí, se alguém tiver algum interesse em fazer alguma parceria, né? A gente pode estar desenvolvendo isso com vocês também, tá? Agradeço a presença de vocês nesta sala e podemos discutir algumas coisas também, se alguém tiver interesse. Estamos em número menor, né, Deizinha? Aqui dá para conversar. Fala aí, Deise, o que você está achando dessa experiência com esse projeto que a gente está desenvolvendo agora? Obrigada, professora Helena, por ter partilhado conosco, né, o seu produto, a sua produção técnica tão pertinente para a atualidade. Isso porque não sei quantos daqui, não é, que nos assistem, professora, sabem que o Brasil está também na rota da mesma realidade da Europa, né? Hoje o continente europeu já está envelhecido, a realidade de Portugal, que é mais próxima, não é, daquilo que conhece e que convivi por quase 18 anos, é de 300 idosos para 100 jovens, né? Então, nós temos uma realidade bastante já acentuada acerca do envelhecimento, do avanço do envelhecimento lá, e as estatísticas, não é? Inclusive o IBGE já nos trazem essa informação de que o Brasil, né, para 2030, já está com uma realidade em que a pirâmide, não é, já vai ficando mais gordinha, não é? Não vai ficar mais assim, vai ficar mais gordinha, de barriguinha. Não é? Isso é uma realidade que nós precisamos nos preparar, não é? E que, infelizmente, os nossos governantes ainda não estão despertando, não é, Helena, para essa realidade de que nós temos que nos voltar um pouco para a realidade de todos nós, não é? Nós estaremos nessa realidade e o mundo não está, o Brasil não está se preparando para a nossa realidade, não é, professora Helena? Eles estão preocupados só com a previdência, né, com a aposentadoria, que tem que agora alongar um pouco, mas nós não estamos preparados para o tipo de idoso que está surgindo, né, que é um idoso ativo, isso. Algumas vezes com poder aquisitivo, né, então... E que também não quer só pão e circo, né? Porque tem bastante excursão para a terceira idade, mas tem poucos projetos educativos, né? Então, muitas universidades públicas têm, a maioria delas tem projetos para idosos,
mas as universidades particulares, as grandes também têm, né, como nós temos também, mas ainda existe muito espaço, né? Existem muitos idosos que estão aí sem acesso a essas atividades. Isso mesmo. E a realidade que nós estamos aqui, não é, na comunidade, quantos de vocês conhecem aqui um pouco a realidade do entorno do NASP? Nós temos ao lado do NASP uma comunidade que é convidada, né, foi convidada por nós para participarem do nosso projeto. Estamos tendo uma boa uma aderência, né, muito grande, em torno de quase 15 a 17 idosos, com homens, não é, Helena? Que é uma coisa que tem trazido uma certa alegria. Nós temos homens participando. Mas eles estão vindo com as esposas. Esposas. Acho que a mulherada é ciumenta, entendeu? Então, quando né? E como tem mais mulher viúva do que homem viúvo, então os viúvos não tem quase. E quando ele é casado, só vem se a mulher deixar. Então, ela vem junto. Mas está sendo uma alegria, não é, convivermos com esses idosos, conhecermos eles mais de perto. Eles estão muito entusiasmados, estão muito animados, e a cada encontro nós temos sempre uma novata, né? Nós chamamos, tem sempre agora mesmo, na última terça-feira, né? Amanhã não teremos, mas na última terça-feira já tivemos mais uma novata. Então eles estão aos poucos contando um para o outro no que nós estamos realizando. Então estamos levando eles para o laboratório de informática aqui do NASP. Estamos ensinando algumas situações necessárias do cotidiano, não é, que eles precisam saber como utilizar, e também apresentando a proposta da professora Helena, e eles já estão muito engraçados. Eu não contei, Helena, mas eu vou contar agora para ti e para todos aqui presentes. O seu Paulo, não sei se você lembra dele, já trouxe a foto. Você pediu para eles levarem foto? Ele trouxe a foto do casamento dele, já para mostrar, né? Já está selecionando as fotos, então eles estão ficando bem entusiasmados com a possibilidade de criar o seu vídeo, a sua narrativa. Então, estamos muito animadas com esse projeto. Nós temos o apoio da professora Denise, do curso de Pedagogia, e os seus alunos, né? Alguns alunos estão realizando o EJA esse semestre, né? Educação para Jovens e Adultos, então estão junto conosco, são os estagiários no âmbito do nosso projeto. Então, tem uma equipe muito boa de jovens interessados a ajudá-los e a orientá-los. Temos algumas fotos, temos tirado fotos para poder registrarmos, né, depois no relatório final. E então, no processo da escola, Deise, aqui eu tive uma mestranda que defendeu com a temática de narrativas digitais, onde a gente fez uma proposta de desenvolvimento desse projeto numa escola pública, com crianças, porque dentro desse projeto, a professora de português trabalhou com eles, porque era uma professora de português também que tinha um conhecimento básico em tecnologia. Então, trabalhar com eles algumas características, por exemplo, além de pegar uma temática do próprio currículo, né, que eles tinham para aquele ano. Por quê? Porque desenvolve a escrita e desenvolve a oralidade. Então, não desenvolve só a questão da tecnologia, que é um atrativo para a criança. Nós vamos trabalhar esse projeto na sala de informática e tal, e as crianças se entusiasmam em aprender uma nova ferramenta. Mas, além disso, então, estimula a questão emocional, porque a criança também contou uma história. Nem sempre a gente fala sobre a família, mas que poderíamos falar sobre a família, que às vezes aparecem algumas coisas nas histórias sobre família que são complicadas, né, da gente lidar. Mas, então, podemos, com as crianças, trabalhar coisas do cotidiano da escola, né, da percepção deles em relação à escola, ao diretor, à infraestrutura e o processo de ensino, e aí trabalha a questão, várias habilidades e competências da criança de uma maneira quase que lúdica, porque tudo, quando a gente mistura, né, quando a gente usa esses recursos, se tornam interessantes para a criança, são atrativos, né? Então, existem várias formas que isso pode ser utilizado e aplicado também no processo educacional com as mais diferentes faixas etárias.
Helena, eu estou aqui, assim, já pipocando de entusiasmo para lançar um repto para o professor Berceribelli, que está aqui presente. Que tal, professor, o senhor entrar conosco num projeto como esse? Sabe o que eu pensei, professor? No âmbito do que a professora Helena acabou de falar, quem sabe se o senhor não teria interesse de verificar as professoras que estão já próximas de se aposentarem na sua associação, e nós convidaríamos elas, né, Helena, para deixarem uma narrativa digital da sua experiência educacional, né, na rede, e o que elas gostariam de deixar de narrativa e de legado, não é, acerca de toda a sua vivência como professores, já que o congresso, não é experiências educativas, não é, Helena? De repente já estamos estendendo aqui um desafio para o professor Eber, convidar, quem sabe, algumas dessas professoras que estão já próximas de se aposentarem, se não teriam interesse de deixarem, não é, uma narrativa digital acerca da sua experiência educativa na rede, e depois divulgarmos isso. Vai ser interessante. Quem sabe um professor pode fazer um mestrado, não ele, porque ele já tem o projeto dele, é diferente, né? Mas fazer outro. Já te dou a palavra, Maurício, espera um pouquinho. Fala, Ever. Professores e professoras, né? Sim, temos também vários professores, homens, né, que estão aí a ponto de se aposentar. Mas eu acho que dá para fazer sim, professora. Vamos pensar alguma coisa juntos aí. Isso. A gente pode pegar um mestrando e pôr ele como a vítima executora do projeto. Isso. O professor Maurício é um candidato aí a mestrado em educação também, coitado. Está fazendo candidato nada, estou brincando, está fazendo doutorado. Tá. Fala, professor. Mestrado em educação eu não tenho, eu sou candidato, sim. Maurício, você é o Maurício que trabalhou com a minha orientanda, a Roberta, lá no projeto dela, a parte da espiritualidade? Eu mesmo, professor, eu mesmo. Te agradeço publicamente, então, que você deu uma mão para a Roberta nessa parte, que ela foi desafiada pelo professor Guanes a escrever sobre espiritualidade não cristã, além da cristã, né, com vários filósofos, e acho que o Maurício tem essa expertise, e ajudou brilhantemente a Roberta aí nesse projeto. Obrigada, viu, Maurício? A Roberta é muito inteligente, ela tinha a senhora aí de apoio, orientadora. Quem sou eu nessa história, viu? Nossa, mas foi um diferencial, porque é um desafio, né, para as pessoas que não têm leitura na filosofia. Eu escrevi um texto sobre Kierkegaard. Então, eu falei, gente, foi um desafio, porque a gente está acostumado a trabalhar numa escrita de outra linha, né? Então, quando você vai para... É muito gratificante. Eu amei fazer o texto, mas foi sobre a obra dele, O Desespero Humano, e eu fiquei bem desesperada para escrever esse capítulo de livro que eu publiquei com o Guanes, mas foi muito bom. E olha que interessante, professora, acho que a partir desse trabalho, né, que despertou muita coisa, muita gente tem desenvolvido alguns trabalhos, o próprio Gabriel, né, escrevendo alguma coisa sobre Kierkegaard também, e a gente tem alunos hoje na rede, por influência desses professores aí, do Maurício e do Gabriel, lendo Kierkegaard, aluno de 15 anos. Você vê, eu amei Kierkegaard, e eu não conhecia o texto. Bom, ele não é muito conhecido no meio filosófico, ou pelo menos aqui no Brasil não é muito utilizado, né? Isso. E o Guanes é muito da filosofia, né? Ele tem bastante leitura nisso daí, e ele fez a proposta e apresentou alguns filósofos e falou, Heleninha, é melhor você falar sobre o Kierkegaard, porque ele fala bastante sobre a questão da espiritualidade, como eu estou, né, estudando isso junto com a Roberta e outras pesquisas individuais, ele falou, acho que vai ser gratificante para você, vai enriquecer, inclusive, a sua parte, né, de seus estudos aí. Então, foi um desafio, foi bem interessante. Professora, eu tinha uma pergunta para fazer para a senhora. Quando a senhora faz abordagem com as pessoas com mais idade, com os idosos, com as pessoas de terceira idade, como que é o trabalho para que eles aceitem, por exemplo, o digital hoje, sendo que há um mito de que essa nova geração, essas novas gerações, elas têm o domínio amplo e por isso nós, com um pouco de mais idade, nós somos defenestrados desse mundo digital, sendo que não é uma verdade, né? Eles trabalham com uma facilidade que nós não tínhamos anteriormente. Sim.
Olha, Maurício, vamos ver se a Deise vai concordar comigo. Eu tive duas experiências diferentes. Quando eu fiz essa proposta para o público lá em Hortolândia, eu já tinha um projeto com eles há mais de 8 anos, o projeto da Faculdade da Terceira Idade, onde a gente dava aula das mais diferentes disciplinas, né? E quando eu fiz a proposta do uso da tecnologia, alguns ficaram desesperados, acharam que não iam dar conta de fazer. Só que a gente começa com a história, com a criação, e eles na sala de aula mesmo, depois que a gente vai para o computador. Houve esse choque, eles acharam, não vou dar conta, alguns ficaram desesperados, nós vamos assessorar, todos dão conta, mesmo que a gente precise de mais monitores, às vezes encontros individuais, eu marquei, a gente tem que dar o suporte de que eles vão conseguir, e nós, nem que for com um pouco mais de esforço da nossa parte. Já aqui em Engenheiro Coelho, a experiência está sendo diferente, porque quando a gente divulgou que seria um projeto de tecnologia, a adesão foi justamente por isso, porque eles achavam que eles iam aprender só o que eles queriam, né, Deise? Então, eles vieram com todas as dúvidas, eles querem saber como mexer no WhatsApp, eles querem saber mandar foto no WhatsApp, entrar no YouTube, fazer comentário no YouTube, então eles já vieram com a necessidade que conhecer sobre tecnologia está fazendo falta para eles. Então foi mais fácil introduzir o desafio. Então depende muito do público que você vai, porque hoje mexer no WhatsApp, que é o que eles mais fazem, e Facebook, para eles é quase uma necessidade, né? Eu falo que cada um aprende aquilo que quer também, né? Que nem meu pai, ele quis aprender a pagar as contas pela internet, então para não precisar ir ao banco. A minha mãe não, esse é o problema dele, pagar as contas. Então a minha mãe, ela quis aprender a mexer no Facebook, faz as atrocidades dela lá no Facebook, né? De compartilhar o que não deve e outras coisas assim. Mas eles estão nesse universo, inseridos, muito motivados pelas redes sociais e pelo contato com a família, né? E eu acho que a pandemia alavancou isso, né? Porque alguns idosos que não tinham smartphone foram presenteados pela família para poder ter o chat, para poder ter esse contato. Então, hoje eles querem aprender pelo menos o básico para aprender. Então, é mais fácil, que eles venham para o projeto. Eu tenho um colega na Unicamp, Maurício, o Fábio Aoki, ele ensina programação para idosos. Então, ele lança a oficina, porque a Unicamp tem a universidade para a terceira idade, né? Ele lança a oficina e tem aí as pessoas que querem, como são muitos idosos, então aqueles que acham que teriam facilidade, então eles aderem e ele ensina como fazer pequenos programas de computador, né? Tipo Come, aqueles joguinhos de computador, ele ensina como fazer. Então, a gente tem todo tipo de público hoje em dia, mas o atrativo tem que ser pela necessidade dele, né? Daquilo que a gente pode ensiná-los, que é um trabalho que o Sussumo faz em São Paulo, né, Deise? Que é nosso parceiro do projeto do Grupo EDTEC, que é o projeto de inclusão digital, é ensinar para eles o que eles querem aprender, né? Pequenas coisas no computador, né? Como fazer arquivos, até um e-mail, né? Tem idosos que não tem e-mail, então, de repente, como seria útil para eles terem um e-mail? Se bem que hoje com o WhatsApp o e-mail ficou meio de lado, né? A gente quase não passa e-mail mais, a gente só fala no WhatsApp. O que facilitou, né? Porque eu acho que o WhatsApp é mais interativo, né? Para a pessoa idosa aprender. Mas, obrigada aí pela pergunta e pela participação. Quais serão os nossos desafios da melhor idade, hein? Olha, eu não sei se a gente pode chamar de melhor idade, porque diz que a melhor idade é aquela que a gente tem, porque não tem outra mesmo, então qualquer idade é melhor idade. Mas... E nem felicidade, embora o projeto que eu tinha em Hortolândia chamava Felicidade. Elas que escolheram o nome, Felicidade, então não pude contestar. Mas quais serão os nossos desafios no nosso processo de envelhecimento, né? Eu tento desmistificar o preconceito contra a palavra velho. Eles não gostam, né? Que a gente chame nem de velho, nem de idoso. Mas... Porque o velho no Brasil, em português, é uma conotação ruim, né? Porque relembra coisas negativas, mas então já no inglês é um pouco diferente o significado que tem. Então lá a gente chama de seniors, né? Então senior adults. Então eles preferem do que serem chamados só de elderly, né? Que são os idosos.
Mas é uma questão da palavra, envelhecer é um privilégio, que nós possamos envelhecer, todos nós. É verdade. E é um desafio, viu, professor Eva? Uma coisa que tem em Portugal, que ainda não tem no Brasil, mas tem crescido, como a professora Helena falou, é a Universidade Sênior, né? Lá tem até a RUTIS, RUTIS, que é uma reunião, ou seja, um agrupamento de universidades que em quase todos os cantos de Portugal tem sempre uma universidade sênior e eles têm cursos. Agora mesmo com a pandemia, eles tornaram todas as aulas digitais, então muito interessante, com congressos internacionais onde eles apresentam trabalhos, onde eles estão ativos assim intelectualmente. Então tem crescido muito. E, na realidade, que eu conheço também um pouco lá em Portugal, o que tem crescido já é uma imagem e uma ideia de como atrair esses idosos e como responder às suas necessidades. Então, já tem projetos lá que eles estão desejando implementar que é um shopping só para os idosos, com lanchonetes, com roupas, com departamentos exclusivamente para responder a esse grupo, a essa categoria de pessoas, tá? Então, além de roupas, lanchonetes, academias de ginástica, todo o edifício, todo o centro comercial voltado com alimentos, com supermercado para eles, para justamente responder a esse grupo, a essa necessidade que está aí e precisa ser atendido, né? E olha, Deise, eu vou dizer para você, eu não sei nem se eu concordo, sabia? Porque eu acho que a gente vai fazendo um gueto e a gente não faz a integração. É como a escola. Então, tá, eu vou colocar o aluno numa escola específica para crianças especiais. E a escola, às vezes a escola, vamos dizer, não sei como eu poderia chamar, a escola que não é especial, esqueci o nome assim, né? Ela não integra. Escola inclusiva, né? Educação inclusiva. Porque o que nós precisamos de fato é ter o acesso, né? E as facilidades para aquela população, mas porque é o seguinte, o que eu vou sentir também nos nossos projetos? Às vezes ele não quer vir para um projeto de terceira idade porque ele não quer se identificar com aquele grupo. Eu não vou naquele shopping, só vai velho, não quero ir lá, porque eu não quero achar que eu sou velha, entendeu? Então, às vezes eu não quero ir lá. Então, o melhor é a conscientização da sociedade e essa adaptação em todos os ambientes, né, onde eles possam ter acessibilidade. Os nossos centros comunitários lá no Canadá, todos eles têm o elevador, porque o idoso ele vem da casa dele com a cadeira elétrica, cadeira de roda elétrica, ele tem a movimentação, né? E só que quando chega lá ele tem que ter o acesso, mas para que eles possam ter acesso aos espaços comuns, né? Da praia, do supermercado, do shopping. Eu tenho um pouco de medo dos guetos, entendeu? Então, a PAI é ótima, mas não pode ser só lá, né? Porque então, se eu estou restringindo a pessoa a estar naquele ambiente. Não sei. Eu acho que tem os dois lados, né? Eu acho que, de certa forma, pela experiência que eu tive lá em Portugal, eu sinto que eles precisam, sabe, encontrar os lugares com que eles se identificam, porque eles vão muito naqueles shoppings e não tem roupa mesmo adequada para eles, sabe? Ou são muito fashions, né? Ou são muito juvenis, ou são muito exagerados, com muitas roupas assim berrantes, e eles não se identificam. Depois eu também me deparei com idosos que entravam nas lanchonetes e nos restaurantes, ou a comida era muito salgada, ou era muito gordurosa, ou tinha sempre algum tempero exagerado, né? Ou tinha, por exemplo, comidas muito gordurosas, como vocês sabem, eles usam muito porco lá, e banha de porco, e eu percebi que eles não queriam comer essas comidas, queriam comidas mais softs, mais leves. Então, eu senti um pouco, não é? Essa necessidade deles, querer encontrar algo para eles, especificamente para a necessidade deles. Eu acho que vai surgir. Não tem como, eu acredito que esses projetos vão se efetivar. Não sei se realmente vai causar essa ideia de gueto, ou se vai causar esse sentimento de discriminação, ou se eles vão aderir ou não, mas eu sei que está sendo pensado, lá em Portugal principalmente, essa questão. Por exemplo, perto da casa onde nós moramos, lá em Portugal, que era perto da universidade, foi criado um lar de idosos, mas de alto nível, muito chique.
São que Paulo não era, né? Não são asilos, são mesmo apartamentos em que lá dentro desse condomínio tem o local para eles interagirem, tem as academias com os equipamentos. Enfermagem 24 horas. Enfermagem, né? E os quartos são chiquérrimos, né? É uma coisa assim de quinta categoria, no sentido de 5 estrelas, de 5 estrelas. Então, está sendo muito bem aceito isso lá. Pelo menos eu tenho visto que tem sido muito bem aceito e eles estão gostando de terem atenção para as necessidades deles. Isso eu percebi lá. É uma boa área para a gente se enveredar, a questão do envelhecimento. Isso. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Então, vamos encerrar nossa sala. E à tarde temos aí várias mesas, né? Várias palestras aí e apresentações dos trabalhos. Então, nos vemos por aí à tarde. Muito obrigada. Prazer te conhecer, Maurício. Prazer todo, professora. Vou procurar ano que vem para a senhora ser minha orientadora, hein? Estou à disposição. Gente, parabéns, um abraço professora Helena, pelo trabalho. Um abraço, tchau. Tchau.